Por que que você decidiu, além do trade, começar a criar conteúdo para as pessoas e vender? Tu não vende curso, né? A tua comunidade, né? Do que consiste isso? Por que que você começou a fazer esses dois? Na época, eu comecei a produzir conteúdo basicamente porque eu queria aprender. E como eu aprendia, eu gravava vídeos para mim mesmo. Porque eu sempre esquecia as coisas muito rápido. Então o que eu fazia? Eu gravava meia dúzia de aula e botava as aulas disponíveis para mim mesmo. Então, se eu tivesse alguma dúvida, eu ia e consultava a mim mesmo. Então ficava muito mais prático o processo de raciocínio. Só que chegou uma época que eu tava gravando um vídeo, era no carnaval de 2020, mais ou menos ali, um pouco antes da pandemia. E daí o que aconteceu foi, eu soltava os vídeos e deixava público no YouTube. E eu teve um vídeo, que foi a análise da PetroRio, né? Pra quem não sabe, eu comecei no mercado falando de hold. Eu era holder, eu comprava e segurava algumas ações na bolsa. E foi um vídeo com uma análise de uma ação de uma empresa que eu estourei na época e pegou umas 600 views. Falei assim, porra, tem potencial essa parada. Não custa nada eu deixar esses vídeos que eu tô fazendo pra mim mesmo no pessoal. E se eu ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Então eu deixei lá no YouTube solto. Enquanto isso, eu trabalhava, estudava. Na época eu ainda tava na escola. E daí, o meu canal começou a crescer e eu deixei um pouco de lado porque eu ainda tava na escola. E tava no primeiro ano do ensino, no segundo ano do ensino médio. E meus pais queriam que eu estudasse pro vestibular. E daí veio a pandemia e surgiu pra mim a maior oportunidade de todas. Que era eu continuar fazendo o que eu tava fazendo, ao mesmo tempo que eu conciliava a escola. Que na verdade eu não estudava mais nessa época. Só jogava pra debaixo do tapete. Então a minha rotina era, nessa época, acordar às 4h30, 5 horas da manhã, estudar até umas 8, 9 horas. Eu treinava no quintal de casa, na casa dos meus pais na época. Porque não tinha aula na escola, não tinha nada disso, tava pandemia tudo fechado. E no resto do dia eu estudava o tempo inteiro e gravava vídeo o tempo inteiro. Então a minha vida se transformou nisso. Eu me tornei completamente bitolado, eu me afastei de boa parte dos meus amigos. Eu só focava em uma única coisa, que era estudar sobre o mercado financeiro. E na época era uma coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Era hold, como eu já falei. Então eu estudava ações, eu produzia conteúdo sobre isso. O meu trabalho como educador financeiro, né, não deixa de ser, mas é mais como um influenciador, né, se perpetuou muito mais ali nos anos 2022, 2021, onde eu comecei a registrar o que eu tava fazendo com o trade, porque foi mais ou menos no final de 2020 pro meio que eu comecei a operar opções. E nessa época que eu operava opções, eu fazia cerca de R$1.000, R$2.000 por mês no mercado de opções, mais do que um professor meu na época. E daí eu comecei a falar assim, porra, isso faz sentido. Então até se você for ver no meu canal do YouTube, tem uma porrada de vídeo falando sobre opções e foi o mercado que me fez começar a entender o que era o trade. E daí depois eu migrei pra cripto e comecei a produzir conteúdo sobre cripto, onde foi de fato onde eu estourei na internet. E agora a gente já tem quase 100 mil seguidores, se somar as redes são mais de 100 mil. Então foi um processo, assim, e se você for ver, eu só documentava a minha trajetória. Então tem vídeo meu falando assim, pô, cara, eu não tô conseguindo ter resultado com isso, pô, tô chateado com aquilo, tô num momento difícil. Então tudo isso tá registrado. E hoje, a gente bateu 70 mil seguidores há uma semana atrás. E eu fui ver meu Instagram, e faz mais de 2 anos que eu faço story todo santo dia. Então, são mais de 820 dias, onde eu tô todo santo dia botando a minha cara e produzindo conteúdo. E foi disso que surgiu a comunidade. A comunidade também era um processo de eu mostrar o que eu estava fazendo no mercado e compartilhar isso com as pessoas. E eu percebi que no mercado de trade, ninguém compartilhava resultado. Ninguém operava com os alunos. Ninguém mostrava de fato o que estava fazendo. Qualquer curso de trade no Brasil é um engomadinho que chega e fala assim, você olha essa linhazinha aqui no gráfico, você olha aquele desenhozinho, você olha a média móvel, você olha isso, você olha aquilo. E eu falei assim, cara, eu não sei se essa porra dá dinheiro, mas se desse, eles estavam mostrando o resultado de fato. Eles só mostram lucro, eles não mostram a realidade do mercado. E daí, eu abri a comunidade na época com esse objetivo, mostrar para as pessoas como que elas poderiam fazer do mercado uma fonte de renda, entendendo que o trade era uma profissão como qualquer outra. Se hoje você quiser ser youtuber, você tem que começar do zero no YouTube, postar vídeos no YouTube, estudar sobre roteiro, estudar sobre SEO, estudar sobre nichos, enfim, sobre diversas coisas. E a mesma coisa no trade. Se você quer começar no trade hoje, você vai ter que estudar sobre os mercados, você vai ter que estudar um pouquinho de macroeconomia, um pouquinho dos maiores índices do mundo, o índice do dólar, como você vai usar o S&P em confluência com cripto. Então, cada área vai ter suas áreas de estudo. E no caso, o mercado financeiro me fascinou na época e eu me aprofundei, de fato, nesse conteúdo dentro da comunidade e a gente já tem aí mais de 1.500 alunos, já passaram mais de 3 mil pessoas lá dentro. É algo que eu tenho, assim, muito orgulho de encher a boca e falar que é um projeto que eu criei, porque hoje é a maior escola de criptomoedas do Brasil, sem dúvida nenhuma, porque eu não tenho acordo com corretora, eu não tenho acordo com ninguém. O meu único ganho financeiro, de fato, é dentro da comunidade com trade. Mostrando para as pessoas assim, cara, é assim que eu ganho dinheiro, é assim que você vai fazer. Pô, tem live minha que eu falo assim, cara, perdi 15 mil reais hoje. Fiz merda. E tem live minha que eu fiz 40 pau num dia e falo assim, porra, aí, fiz 40 pau. Foi isso que me fez lucrar. Então, a comunidade é um punhado de informações e de conteúdos de fato que consolidam tudo que me trouxe até aqui.